Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. Queria aproveitar também, começar já me solidarizando aí com todo mundo que tem algum ente querido, algum amigo que faleceu ou que está hospitalizado. A gente sabe que isso, infelizmente, vai ser cada vez mais comum, mas entre a gente, né? Está ficando cada vez mais próximo. E que, embora a gente tente manter algum tipo de atividade e, eventualmente, até fazer alguma piadinha, na maioria das vezes sem graça, né? Isso, de forma nenhuma, demonstra desrespeito ou pretende demonstrar desrespeito com quem está aflito, com internado ou com amigos, familiares internados ou, eventualmente, até falecidos. Tá? Hoje, nosso encontro vai ser a nossa primeira aula, vamos dizer assim, né? Não tem avaliação, a nossa atividade aqui. A gente, obviamente, vai repetir tudo depois, quando voltar às atividades presenciais. Mas hoje é a primeira que a gente bota conteúdo mesmo de neuroanatomia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui logo. Beleza. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Alguém faz um sim aí para mim, um não, alguma coisa. Tá, beleza. Deixa eu botar aqui de alguma forma que eu consiga ver vocês. A Nara levantou a mão aí. É alguma pergunta? Só para dizer que está vendo a tela. Ela tá ok, pode ir. Tá direitinho. Pode ir. Levantou a mão sem querer. Aí, quando for assim, Bianca tem como abaixar a mão aí dela. Já baixei. Vamos lá. Então, hoje nosso encontro vai tentar falar sobre filogênese e sobre ontogênese. A gente começa falando de filogênese e termina, se der, se não tiver muito cansativo, falando sobre filogênese. Se der 7h15, 7h30, a gente termina, ou se antes disso tiver chato, tiver cansativo, usem aquele sinalzinho de pedir café, que aí quando eu ver que a galera tá pedindo café, eu já paro onde for e a gente termina na terça que vem. Tá? Beleza. Então, o que é filogênese e o que é ontogênese? Eu não sei se todo mundo está a par dessa terminologia. Filogênese significa a origem da tribo, né? Então, realmente o que representa a filogenia, né? O estudo da filogênese, é estudar a relação evolutiva entre grupos de organismos. Ou seja, a gente tentar estudar, no nosso caso, que a gente vai estudar a filogênese do sistema nervoso humano, a gente vai tentar entender como é que, nas relações evolutivas, comparando com outras espécies animais, como que o sistema nervoso começou a aparecer, né, em organismos menos evoluídos, até chegar no sistema nervoso que a gente tem na espécie humana, que é o sistema nervoso mais evoluído das espécies que a gente conhece até então. Né? E a ontogênese, ela significa a origem do ser, né? Então, estudar a ontogênese significa estudar as origens e o desenvolvimento de um organismo em si, e não comparar com outros organismos, mas estudar o desenvolvimento desse mesmo organismo. Ou seja, como é que no nosso caso, de novo, do sistema nervoso humano, como é que o sistema nervoso humano se forma desde a fecundação, né, desde a origem da vida, até, né, a origem desse ser, até a idade adulta. Tá? Então, essa é a segunda parte da nossa aula. Se der, a gente fala hoje, se não der, a gente deixa para terça-feira. Muito bem. Antes de começar a falar de filogênese, já que a gente vai estar falando de filogênese do sistema nervoso, né, a gente precisa saber para que serve o sistema nervoso. Né? Então, a gente admite, a gente sabe, todo mundo aqui tem um sistema nervoso plenamente competente e sabe que, se não fosse
esse sistema nervoso e a competência, a capacidade desse sistema nervoso, a gente não estaria aqui assistindo aula, pensando em coisas, a gente não sentiria gosto, não sentiria prazer, medo, a gente não conseguiria correr, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Mas se a gente tivesse que resumir essas funções, a gente resumiria dizendo que o sistema nervoso é um sistema composto por células, né, que tem a função principal de captar informações, conduzir e processar essas informações e transferir essas informações para outros sistemas. Tá? Então, eu resumo aqui com 3 frases que podem não dizer muita coisa, eu resumo quais são as funções básicas do sistema nervoso. E aí eu explico. Por exemplo, quando a gente sente medo, né, na maioria das vezes a gente sente medo, sei lá, porque viu um cachorro bravo que está correndo atrás da gente, a gente ficou com medo. Né? Então, como é que foi isso? Do ponto de vista do sistema nervoso, ele captou a informação de que tem um cachorro vindo atrás da gente. Provavelmente, a gente viu um animal, cachorro, que a gente reconhece como cachorro, percebeu, através da visão, que ele está demonstrando um comportamento agressivo, que está correndo atrás da gente. Isso tudo são informações que a gente captou do mundo externo, não é do nosso corpo, a gente captou da rua lá onde a gente estava passando, através de um órgão especial que a gente tem, que a gente chama de olho. Né? Então, é um órgão dos sentidos responsável pela nossa visão, que capta informações do mundo exterior. A gente não olha para o nosso fígado, a gente não olha para o nosso intestino, isso tudo está guardado aqui, a gente não consegue olhar essas vísceras. Os nossos olhos captam informações do mundo exterior. A gente também poderia ter ficado com mais medo ainda porque escutou o cachorro latir ou rosnar. Por quê? Porque a gente também tem um outro órgão especial capaz de captar informações também do meio externo, que é o nosso aparelho auditivo, que é capaz de captar sons, vibrações numa faixa específica, que a gente entende como sons, né, e conduzir, aí nesse caso, né, tanto a visão, tanto aquelas informações visuais que foram captadas pelo olho, quanto as informações auditivas que foram captadas pelo ouvido, são conduzidas desde o olho ou desde o sistema auditivo, né, até o meu sistema nervoso central. Lá, no sistema nervoso central, essas mesmas células, os neurônios, vão processar essas informações. Vão perceber que o que a gente está vendo é um animal, esse animal a gente sabe que é um cachorro, pela cara do cachorro ele é bravo, pelo tamanho do cachorro ele demonstra um perigo potencial, pelo latido, o tipo de latido e rosnado, ele demonstra agressividade, eu estou vendo que ele está correndo, está se aproximando, então eu estou processando todas essas informações até processar e gerar uma reação de medo. Uma vez que eu passei a ter medo, eu transfiro essas informações, né? Eu começo a ter um reflexo, um ato reflexo ao meu medo ou à atitude do cachorro e transfiro informações do sistema nervoso central para outros órgãos que não são mais parte do sistema nervoso. Por exemplo, os músculos da minha perna. Então, já que eu estou com medo desse cachorro, esse cachorro está vindo para cima de mim, o que eu vou fazer? Vou sair varado, vou sair correndo desse bicho. Né? Então, eu transferi informações, captei informações lá visuais e auditivas, conduzi isso até o cérebro. Lá eu processei essas informações, fiquei com medo, bolei uma estratégia para me livrar desse cachorro, que é fugir, subir numa árvore, e transferir essas informações para os meus músculos para sair correndo e subir numa árvore. Isso é o que o sistema nervoso faz. Esse é só um exemplo de um ato reflexo à atitude do cachorro, mas se a gente pudesse, a gente resumiria todas as atitudes, todas as funções do sistema nervoso em funções de captação, condução, processamento e transferência de informações. Para que a gente faz isso? Para que a gente tem o sistema nervoso? Basicamente, para 2 coisas. Uma
para a gente poder interagir com o meio externo. O que é o meio externo? O meio externo é aquilo que não faz parte do nosso corpo, ou não faz parte do meio interno do nosso corpo. Por exemplo, o cachorro. O cachorro é meio externo, não faz parte do meu corpo. E eu tive aí, nesse exemplo que eu citei, uma interação com esse cachorro. A interação foi de correr dele, mas foi uma interação. Quer dizer, o meio externo me apresentou uma situação potencialmente letal até, né, a agressão do cachorro, ou danosa, ou perigosa, e eu interagi com ele fugindo, né, vi que tinha uma árvore também no meio externo, interagi com ela subindo nela, me aproveitando do suporte ali de correr e fugir para a árvore. Tá? Então a gente usa muito o sistema nervoso para interagir com o meio externo. Outra coisa, outro exemplo aqui é eu estar aqui com vocês, conversando e tal. Isso é uma interação com objetos, indivíduos e outras coisas aí que não dizem parte do meu corpo. Eu estou aqui mexendo no computador, o computador não faz parte do meu corpo. Eu estou falando com vocês, vocês falam comigo, eu escuto, a gente interage e tudo isso só é possível por conta de eu estar captando, conduzindo, processando, transferindo informações. A outra coisa que o sistema nervoso também faz é controlar o meio interno. Ele não só interage com o meio externo, mas ele também, de certa forma, interage, principalmente exercendo controle sobre o meio interno. Então, o meu intestino, o meu fígado, o meu coração também envia informações para o meu sistema nervoso central. O sistema nervoso central percebe essas informações, percebe as necessidades do meu intestino, as necessidades do meu coração, as vontades desses órgãos, né? O estado fisiológico desses órgãos, e controla eles. E ele que determina, né? Ou é um dos fatores que determina, por exemplo, se o meu intestino vai se contrair mais ou se contrair menos, se a minha bexiga vai se contrair mais ou contrair menos. Então, eu posso tranquilamente aguentar 2 horas de aula, deixando a minha bexiga relaxada, ela vai se enchendo de urina e eu não me urino nas calças durante aquelas 2 horas de aula. Seria terrível, no meio da aula, né, na frente de vocês, eu me urinar todo. Né? Ainda bem que isso ainda não aconteceu. Talvez mais para frente isso possa eventualmente acontecer, mas por enquanto eu estou controlando, o meu sistema nervoso está funcionando bem nesse ponto para controlar, por exemplo, as minhas funções vesicais, para controlar a minha bexiga. Tá? Então, resumindo, o que o sistema nervoso faz é captar informações, conduzir essas informações, processar essas informações, transferir essas informações para outros órgãos. Para que ele faz isso? Para interagir com o meio externo e para controlar o meu próprio corpo, para controlar o meio interno. Beleza? Alguma dúvida até aí? Quem tiver dúvida que seja para o final da aula, pode mandar no chat. Quem tiver dúvida para responder agora, pode abrir o microfone e falar, ou levantar a mão. Tá? Manifestem-se aí, podem participar à vontade. Muito bem. Então, a gente começa a comparar agora o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso humano, com o que a gente tem para comparar de outras espécies ditas menos evoluídas. Tá? Então, os primeiros indivíduos, segundo a teoria da evolução, segundo o que a gente sabe, os primeiros indivíduos que apareceram, a primeira vida que apareceu na Terra, eram organismos compostos de uma única célula. Obviamente, né, segundo o que a gente acredita hoje, os primeiros indivíduos que apareceram na Terra não foram os seres humanos. Né? Antes, quando a gente chegou aqui, ou quando a gente apareceu na Terra, já existiam várias outras formas de vida menos evoluídas. As primeiras a aparecerem foram organismos os mais simples possíveis, organismos que eram compostos por uma única célula. Como é que a gente sabe que isso aconteceu? Porque esses organismos ainda estão presentes até o dia de hoje. Até hoje, a gente tem bactérias, principalmente, mas também protozoários, fungos e vários outros exemplos, de organismos que são... O organismo inteiro é composto por uma única célula,
Esse a gente chama de organismos unicelulares. Esses indivíduos aí, esses organismos, aqui é um exemplo de uma bactéria, né, que é um organismo que funciona sozinho. Ele até pode ter interação com outras bactérias, assim como eu tenho interação com vocês, mas não quer dizer que eu e vocês não somos organismos diferentes, né? Então, esse indivíduo aqui, ó, essa única bactéria aqui, será que ela tem um sistema nervoso central? Né? Bom, o sistema nervoso central é composto por milhares, né, bilhões de neurônios. Cada neurônio desse é uma célula. Então, pode uma célula ter bilhões de neurônios dentro dela, bilhões de células dentro dela? Não, ela própria é uma célula. Então, é óbvio que nessa célula aqui ela não tem nem sistema nervoso, nem sistema nervoso central, assim como também não tem sistema respiratório, não tem sistema digestório, não tem sistema urinário, né? Ela não tem mecanismos especializados em uma função e outros mecanismos especializados em outra função. Essa célula aqui, ela é a que faz tudo para ela. Ela é a célula especializada em comer, em excretar metabólitos, em ter ações, em ter movimentação. Ela é o cara que faz tudo para a vida dela. Se a gente fosse comparar isso com uma empresa, ela é como se fosse uma empresa tão pequena, que ela é um microempreendedor individual que não tem funcionários, né? Então, esse é um organismo aí que o governo brasileiro criou há alguns anos para aqueles indivíduos que eram trabalhadores informais e hoje querem ter um CNPJ por algum motivo, né? Esse cara cria uma empresa, mas a empresa é só ele, né? Então, é como se fosse isso. Quem é o porteiro da empresa? Sou eu mesmo. Quem é o CEO da empresa? Sou eu mesmo. Quem é o dono da empresa? Sou eu. E quem é o cara que atende o telefone? Sou eu. Esse cara faz tudo. Então, essa bactéria aqui, ela que tem que interagir com o meio ambiente, ela que tem que controlar o seu mecanismo interno, ela que tem que ter os mecanismos de captar informações, processar essas informações e transferir essas informações. E ela realmente faz isso. Essas bactérias têm alguma movimentação, elas buscam alimento, então ela capta alguma informação de que em determinado lugar tem um pouco mais de alimento e ela se movimenta para lá. Ela realmente faz isso. Não faz tão bem feito quanto a gente, mas faz, né? Milhares, milhões de anos depois, a gente começou a ver organismos multicelulares, né? Tem um troço aqui me atrapalhando, desculpa. Organismos multicelulares. Nesses organismos, que já não eram compostos por uma célula, mas por milhares de células, a gente já começava a ver. É claro que aqui eu estou dando um passo grande, mostrando aqui uma belíssima foto linda, maravilhosa, que eu mesmo tirei, por isso que eu elogio, né? Então, em um organismo bem mais evoluído do que uma bactéria unicelular. Nesse indivíduo aqui, nessa água-viva, a gente já vê, ao contrário daquela bactéria, que era uma bactéria que fazia tudo, a gente já tem células aqui diferentes. A gente tem nesses cordõezinhos aqui que a gente vê, nessa caravela, a gente tem umas células que têm a capacidade de se excitar. Ou seja, quando alguém toca na célula que está presente nesse cordão, ela percebe que foi tocada, ela se excita. Ou seja, ela capta informação do meio externo, né? É igual o nosso olho? Não, nosso olho é bem melhor. É igual ao nosso ouvido? Não, nosso ouvido é bem mais avançado que isso. Mas ela pode ser comparada assim. As células que a gente tem no nosso olho, ou no nosso ouvido, ou na nossa língua para paladar, né? Ou no nosso nariz para olfato, ela tem a capacidade de captar informações do meio externo, de ser influenciada pelo meio externo. Mais do que isso, ela conduz essa informação, quando é tocada, para outra célula. E essa outra célula secreta uma substância urticante. Então, é interessantíssimo. Ela já tem as células especializadas
e elas fazem funções muito parecidas com as funções que a gente tem no nosso sistema nervoso, aí, mamífero, sistema nervoso central, hominídeo, homo sapiens, topo de cadeia alimentar, destruidor dos mundos e tal. Nós já temos um sistema nervoso muito mais avançado, mas a gente pode dizer que o nosso sistema nervoso faz o que essas células aqui da água-viva fazem. Tá? Elas são bem menos avançadas, mas fazem também. Então, a gente diz que nesses indivíduos aqui, a gente já observa um sistema nervoso rudimentar. Não é propriamente um sistema nervoso, porque essas células não estão tão bem organizadas quanto a gente vê em outros indivíduos. Elas estão difusamente espalhadas pelo corpo desse bicho. Tá? Então, eles ainda estão, vamos dizer, evolutivamente na transição entre ter e não ter um sistema nervoso. Não dá para dizer que eles são igual a uma bactéria, mas também não dá para dizer que ele é igual a um ser humano. Tá? Muito bem. Um pouco mais para frente, na escala evolutiva, a gente vai começar a estudar aqui as minhocas. As minhocas são, a gente chama de anelídeos, né? Tem várias espécies de minhocas. Tem uma foto aqui de uma minhoca bem comum aí na Terra. Quem já pescou aí no interior e já catou minhoca sabe como é que elas se movimentam, ficam lá se contorcendo, já teve alguma experiência com minhoca. Né? Esse a gente chama de anelídeos. Eles não têm vértebras, não têm esses ossos da coluna vertebral, tá? Não tem uma medula espinal, não tem osso desses que a gente vê aqui. Não tem crânio, se a gente apertar a cabeça da minhoca, não é dura, a gente esmaga ela facilmente. Né? Pois é, então não são vertebrados, são invertebrados. Os invertebrados, na escala evolutiva, são anteriores aos vertebrados. E a gente vai ver por que isso é importante especificamente para o sistema nervoso. Tá? Muito bem. Esses indivíduos, obviamente, não são unicelulares, já são organismos multicelulares, né? Grandes, visíveis a olho nu, tem milhões de células, tal, milhares de células, pelo menos. Tal. E o que a gente vê? Eles também têm células capazes de perceber o mundo externo e de interagir com o mundo externo, tanto que quando a gente toca nessa minhoca, ela se contorce toda. Né? Ela percebe que foi tocada e tenta se proteger, e imediatamente faz movimentos e tal, para tentar se proteger, tenta voltar para o interior da Terra, tenta fugir da gente. Então, ela tem aí atos reflexos, de certa forma, parecido com o nosso fugindo do cachorro. Né? Muito mais primitivos, muito mais simples, né? Mas com a mesma finalidade e com estratégias parecidas. Esses indivíduos já têm neurônios, eles já têm células que são muito, muito, muito parecidas com os mesmos neurônios que eu ou você temos. Tá? Então, a gente tem neurônios tão parecidos com os da minhoca, ou seja, podemos praticamente ser chamados de cérebro de minhoca, né? Livremente aqui entre a gente pode se referir entre nós como cérebros de minhoca. Quase isso. Vamos em frente para a gente ver se pode ou se não pode. Tá? E eles não só têm neurônios, não só têm essas células especializadas em captar, processar, transmitir informações, né? Como esses neurônios já não estão difusamente localizados. Lembra que a gente falou que na água-viva esses neurônios não estão bem organizados, estão difusamente espalhados pelo corpo, na água-viva? Aqui não. Aqui esses neurônios vão estar agregados, vão estar organizados, vão se juntar, vão formar aglomerações neuronais que a gente vai chamar nessa espécie de gânglios ventrais. Guardem esse nome aqui, gânglios, não precisa guardar o ventrais da minhoca, tá? Mas guardem gânglios, porque mais na frente, daqui a algumas aulas, a gente vai explicar o que são gânglios, porque a gente também tem gânglios, não é só a minhoca que tem gânglios, a gente também tem. Tá? Beleza? Esse mecanismo evolutivo de começar a juntar os neurônios em locais onde a gente tem uma grande população de neurônios é o que a gente chama de centralização. Minhoca tem sistema nervoso central? Não, não tem sistema nervoso central. Mas a minhoca já tem
alguns processos evolutivos, alguma demonstração de evolução, em que os neurônios começaram a se agregar, começaram a se juntar, começaram a formar centros neuronais. Tá? Isso não é um sistema nervoso central ainda, a gente definitivamente não pode chamar isso de sistema nervoso central, mas é uma tendência à centralização. Aqui um corte transversal da minhoca. Lembra que a gente falou de cortes transversais? Corte transversal da minhoca. Então, eu peguei uma minhoca, tirei uma fatia da minhoca assim e estou observando aqui essa fatia. Tá? O que a gente vai observar? Tem várias vísceras, então a gente já tem sistemas organizados aqui. A gente tem um vaso dorsal responsável por levar sangue de minhoca. Minhoca tem sangue mesmo. Tá? A gente tem uma parte aqui pintada de azul, que é o intestino da minhoca. É verdade, minhoca come e defeca. Pois é, excreta, então tem intestino, assim como a gente. Né? E temos aqui, inclusive, cadê? O metanefrídeo, essa pequena estrutura aqui, que é responsável pela excreção, como se fosse, aí aqui muito diferente da gente, mas como se fosse o nosso sistema urinário, os nossos rins, né? A bexiga e tubo urinário todo, para eliminar os metabólitos indesejados. Mas o que mais interessa para a gente é uma estrutura pequenininha aqui, ó, amarelinha, bem pequenininha, não sei se todo mundo está conseguindo ver, tá? Que é o nosso cordão nervoso. O que é esse cordão nervoso? Se a gente olhar nessa imagem aqui, a imagem maior da minhoca, a gente vai ver ó, que na parte próxima do chão, próxima do solo, né, a parte mais ventral da minhoca, a minhoca também tem uma parte ventral e uma parte dorsal, né, na parte mais ventral da minhoca, ela tem um cordão aqui, ó, nervoso, que é contínuo, que vai por todo o corpo dela. Tá? Isso aqui é o sistema nervoso da minhoca. É aqui que a gente tem vários gânglios, cada bolotinha dessa aqui, ó, uma bolotinha aqui, outra bolotinha aqui, outra bolotinha aqui, desse cordão nervoso, é um daqueles gânglios ventrais que a gente disse que a minhoca tem, onde a gente tem vários neurônios. Os neurônios, então, da minhoca não estão espalhados totalmente, difusos pelo corpo. Estão principalmente agregados nesse cordão nervoso. Por isso que a gente diz que a minhoca já apresenta uma tendência de centralização. Ela centraliza os neurônios dela nesse cordão nervoso aqui. Alguma dúvida até aí pode se manifestar, viu? Muito bem. Aí tem uma foto aqui de um barbudo. Vocês que são da psicologia provavelmente reconhecem esse barbudo, porque vocês estudam muito ele. Esse cara não tem nada a ver com psicologia, ele nunca foi psicólogo, ele nunca tentou entender a fundo o psiquê das pessoas, nada. Esse cara se dedicava a estudar fisiologia e fisiologia digestória ou digestiva. Ele tentava entender como é que o estômago, o intestino, os órgãos, o esôfago funcionavam. Era um russo que morava em São Petersburgo, na Universidade de São Petersburgo, ele era professor, chama Ivan Pavlov, né? Pelo nome agora talvez vocês reconheçam. Então, por que tanto se fala em psicologia do Pavlov? Porque esse cara ele queria entender a salivação. Ele era um fisiologista e queria estudar durante uma parte da vida dele, estudou várias coisas em fisiologia digestiva e, num determinado momento da vida dele, ele começou a querer estudar salivação. Por que a gente saliva muito num determinado tipo de alimento, em outro alimento a gente não saliva tanto, né? Se a gente tem enzimas, hoje a gente sabe que sim, né? Na época não se sabia, se a gente tem algumas enzimas que ajudam na digestão, presente na saliva, qual é o papel da saliva na nossa alimentação, blá, blá, blá. Era esse o interesse dele. Para fazer isso, esse cara fazia umas maldades na época, né? A ética é uma ciência que muda com os anos, né? Muda ao longo do mundo, né?
Na época, isso era bem aceito, era bastante considerado ético e tal, não havia problema. Então, a maldade que ele fazia era pegar uns cachorros, né, fazia uma cirurgia nos cachorros e dissecava um canal que a gente tem que liga a nossa glândula parótida. A glândula parótida é a nossa principal glândula salivar, tanto nos humanos quanto nos cachorros. Ela tem um ducto único que leva toda a saliva e desemboca no interior da cavidade oral, de um lado da bochecha e do outro da bochecha. Uma glândula parótida de um lado, outra do outro. Tá? O que ele fazia? Dissecava esse canal que ligava a glândula parótida para a cavidade oral e, em vez de ligar isso para o interior da boca do cachorro, ele deixava pendurado aqui embaixo. Esse orifício ficava ligado aqui embaixo e ele colocava um tubo de ensaio pendurado na cabeça do cachorro para coletar a saliva do cachorro. E aí ele dava uma ração, um alimento com mais gordura, o outro com menos gordura, e media a quantidade de saliva que o cachorro produzia quando comia mais ou menos gordura, mais ou menos proteína, mais ou menos carboidrato, e depois analisava, coletava essa saliva e analisava para ver se tinha enzimas, tal. Aí ele começou a perceber, né, que antes mesmo dele botar a comida, antes mesmo do cachorro começar a mastigar, que é quando a gente realmente secreta mais saliva para umedecer o alimento, quando o tratador chegava com o pote, o cachorro já começava a salivar. E depois, antes disso, quando o tratador começava a mexer no pote e fazia um determinado barulho, o cachorro já começava a salivar. Ou seja, o cachorro tinha um reflexo, né, que ele escutava um barulho que, a princípio, não tem nada a ver com comida, é um barulhinho de tilintar alguma coisa assim, né, preparando a alimentação, e ele começava a salivar. O cachorro aprendeu que aquele barulho significava que dali a alguns minutos ia haver comida, né? E aí ele passou a desenvolver, então, um reflexo que foi condicionado, que foi aprendido. Daí, o Pavlov, que não tinha nada a ver com isso, resolveu reportar isso nos seus artigos e descreveu o reflexo condicionado. A partir daí, a gente descobriu que a gente tinha vários reflexos, né, não condicionados, né, os reflexos natos e outros reflexos condicionados. Bom, tudo isso para falar que a minhoca já tem esses reflexos, não é só o cachorro. A gente sabe que os cachorros são bem evoluídos, quem tem cachorro, quem já conviveu com cachorro sabe disso, mas a minhoca também tem reflexos. Tá? E para ter um reflexo desse, tanto do cachorro quanto da minhoca, tem que ter uma estrutura morfológica, uma estrutura anatômica que faça esse reflexo existir, que faça esse reflexo funcionar. As minhocas têm isso. Como é que elas fazem isso? Elas têm um neurônio sensitivo, aqui, ó, essezinho aqui, que tem um corpo neuronal próximo ao ventre da minhoca, por exemplo. Tá? E esse neurônio sensitivo é capaz de perceber estímulos externos da minhoca. É capaz de perceber que, sei lá, que aqui está quente ou que alguém tocou na minhoca. Essa informação, então, é captada. Lembra que a gente falou que o sistema nervoso, primeira parte dele, primeira função é captar informações? Esse neurônio da minhoca aqui faz isso, capta essas informações. Segunda parte, segunda função do sistema nervoso, transferir informações. Essa informação que ela captou aqui, ó, ela transfere para um daqueles gânglios ventrais, um daqueles centros onde a gente tem vários neurônios lá. Né? Lá, ela faz aquela terceira parte, terceira função importante do sistema nervoso. Processa essas informações. Como? A gente não sabe como é que isso é feito, nem na minhoca, nem na gente. Como é que processa é uma etapa que a gente ainda desconhece. Tá? Mas a gente sabe que a gente processa essa informação. A minhoca também processa essa informação, entende que alguém tocou aqui e entende que precisa sair fora ou se contorcer. E aí ela faz a última parte, transfere essa informação para um outro sistema, um outro órgão que não é do sistema nervoso. Então ela transfere essa informação para um músculo
e se contorce. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de arco reflexo. As minhocas já têm isso. Arco reflexo é um conjunto de estruturas anatômicas, morfológicas. O que a gente vai observar da minhoca se contrair quando a gente toca é o ato reflexo. Tá? Então, ato reflexo é quando o cachorro saliva, porque a gente mexeu na comida. Arco reflexo é que o cachorro escutou mexer na comida, aquela informação foi para o cérebro do cachorro, ele processou essa informação foi até a glândula salivar do cachorro, que produziu mais saliva. Isso tudo compõe um arco reflexo. Tá? Para a gente ter um arco reflexo, a gente precisa, então, de neurônio sensitivo, neurônio motor, nesse caso aqui é um arco reflexo simples, tem um neurônio sensitivo e um neurônio motor, e muitas vezes a gente vai ter entre esse neurônio e esse neurônio um ou vários neurônios que a gente chama de neurônios de associação. A minhoca também tem isso, também tem arcos reflexos um pouco mais complicados. Um neurônio sensitivo de uma parte da minhoca percebe que a gente tocou nela, leva até um gânglio desses ventrais. Essa informação é processada aqui, é levada por um neurônio de associação para outro gânglio ventral, que é de outra parte da minhoca, e de lá essa informação é levada para um músculo. Para quê? Para a minhoca se contorcer inteira, não basta só o segmento, a parte lá onde a gente tocou ela se mexer. Para a minhoca fugir da gente, ou se contorcer, toda a minhoca, todo o corpo da minhoca vai ter que ser coordenado e se movimentar. Então, minhocas são seres, do ponto de vista neuronal aqui, muito, muito, muito mais evoluídos do que águas-vivas, que são muito, muito, muito mais evoluídos do que bactérias, protozoários unicelulares. Muito bem. Em outros indivíduos, na minhoca a gente vê um pouco também, mas quando a gente vai estudar caracóis, caramujos e outras lesmas, né, a gente vê que existe, além de um cordão ventral nervoso, a gente tem aqui, ó, pequenininho, a gente tem em vermelho aqui, não sei se está dando para ver, né? Esse indivíduo aqui é um indivíduo até mais evoluído que a minhoca. Olha o pulmão dele, um pulmão já mais evoluído do que o da minhoca. Tem um trato digestivo aqui, um tubo digestivo todo. Tá? Tem um rim já. Lembra que a minhoca não tinha rim? Esse indivíduo já tem um rim. Claro, um rim muito, muito menos evoluído do que o nosso, mas já tem um rim, tá? Já tem um fígado e tal. A maior parte desses órgãos, os caracóis e caramujos, vão estar protegidos por uma concha. Né? Tem outros organismos que não têm essa proteção, que são lesmas, mas não têm essa proteção. Né? Enfim, e a gente tem também um cordão nervoso ventral. Esse está pequenininho aqui, vermelhinho. Ah, mas está pequenininho por quê? Porque é pequenininho mesmo. Esses bichos não têm um sistema nervoso tão desenvolvido quanto o nosso. Então, não adianta a gente querer comparar ainda o volume, né? Ou melhor, adianta a gente querer comparar o volume do sistema nervoso nosso com desses bichos para mostrar que o nosso realmente tem muito mais, é muito mais volumoso, mesmo proporcionalmente é muito mais volumoso, a gente faz muito mais atividades neuronais do que esses bichos. Mas o que a gente vê de interessante aqui é que a gente tem um gânglio aqui bem maior do que esses outros pequenininhos que estão aqui, que a gente vai chamar de gânglio cerebral. Gânglio cerebral não é cérebro, são coisas diferentes. Esse bicho aqui, o que ele tem é que os gânglios que ficam na parte mais cranial do corpo dele ficaram bem mais desenvolvidos. Isso foi interessante evolutivamente, porque essa é a parte do corpo que chega primeiro no ambiente. Então, seria legal que ela tivesse olhos e outros órgãos de captação de informação que estejam próximos de onde a gente vai chegar, que chega primeiro a cabeça desses bichos, para já ver se ali tem um perigo ou não. Se tiver um perigo, rapidamente essa informação é processada nesse gânglio cerebral e, sei lá, ele pode sair daquele lugar ou pode se esconder dentro da concha. Enfim, pode tomar alguma atitude que eventualmente salve a vida dele. Isso foi útil do ponto de vista
evolutivo. Esse fato da gente perceber que eles têm gânglios na região cranial muito mais desenvolvidos do que no restante do corpo, a gente diz que é um processo de encefalização. Tá? O sistema nervoso desse bicho passou a ter uma concentração maior de neurônios na região próxima à cabeça, na região próxima a onde tem outros órgãos de sentido. Esse bicho tem encéfalo? Não. Tem cérebro? Não. Mas ele tem um processo que daqui a várias gerações evolutivas, né, se tornou ou ficou, tem um análogo ao que a gente tem na nossa espécie como cérebro. Esse aqui é um parente do caracol, também tão evoluído quanto, tem olhos, tem antenas com captação, é um bicho que vive no mar, mas não tem concha, então é interessante dele que o pulmão dele não fica exposto, não fica protegido, o pulmão dele a gente consegue olhar a olho nu. Por isso, esse grupo tem várias espécies nesse grupo que a gente chama de nudibranquios, tem as brânquias nuas. Né? Muito bem, nada a ver com a nossa aula. Aqui também uma outra foto minha, nada a ver com a nossa aula, ou melhor, tudo a ver com a nossa aula, para a gente falar ainda de indivíduos que vivem no mar, de onde a vida surgiu, pelo que a gente sabe. Esses indivíduos são os peixes. Mas por que os peixes que eu estou botando aqui? Porque eles seriam, ou são, os primeiros vertebrados a aparecerem. Quando a gente come um peixe, é claro que um peixinho desse bonitinho a gente vai botar no aquário, não vai comer, ou vai deixar viver solto no mar, né? Melhor ainda. Mas qualquer peixe é vertebrado. Quando a gente abre um peixe para comer ou para limpar, a gente vê que ele tem uma cadeia de espinhas que começa na cabeça, e a cabeça dele é óssea, né? Na maioria de todos os peixes ósseos, né? Já tem uma estrutura esquelética ali de ossos na cabeça, e que tem um cordão de espinha que vai até a cauda. Esse cordão de espinha principal aí são as vértebras. Por quê? Porque peixes são vertebrados, já tem vértebras. Tá bom, mas por que isso é interessante para a nossa aula? Porque esses indivíduos são aqueles que já têm um sistema nervoso que a gente considera sistema nervoso central. Eles têm um cordão de neurônios onde tem um grande agrupamento de neurônios, quase todos os neurônios que esse indivíduo tem estão agrupados num cordão que começa lá na cauda do peixe e vai até a cabeça do peixe, e foi interessante, do ponto de vista evolutivo, proteger esses neurônios, né, contra traumatismos, contra infecções, enfim, contra uma mordida, uma pancada. E a melhor forma de proteger foi botar uma estrutura óssea dura envolvendo eles. Essa estrutura óssea é a coluna vertebral e o crânio. Tá? A gente já vê isso em peixes, a gente já vê um aglomerado de neurônios localizados dentro do crânio dos peixes e localizado dentro da coluna vertebral dos peixes. A gente vê isso só nos peixes? Não. A gente também vê nos répteis, a gente também vê nas aves e a gente também vê em outros animais, até os mamíferos. Né? Então, aqui uma vaca aqui com uma coluna vertebral e tal, que protege um canal que tem no interior, onde a gente encontra parte do sistema nervoso central, especificamente a medula espinal, e outra parte do sistema nervoso central vai estar protegido pelo crânio aqui dessa vaca, pelo crânio dessa ave, pelo crânio desse réptil, pelo crânio desse peixe. Tá? Aqui à direita a gente vê um esquema do sistema nervoso central e parte do periférico de um homem, né, de um indivíduo da espécie humana, onde a gente percebe que a gente tem uma grande aglomeração de neurônios aqui nesse órgão, que a gente chama de medula espinal. Esse órgão fica bem protegido no interior dessas vértebras, né? E temos também um aglomerado ainda maior, no caso da nossa espécie,
que fica na cabeça, que teve aquela tendência de encefalização, de maior quantidade de neurônios na região cranial, né? Lembra que a gente viu isso lá no caracol? Também tem na nossa espécie, né? Na nossa espécie, a gente, assim como nos répteis, nos peixes, a gente protegeu esse maior número de neurônios com um esqueleto ósseo aqui que a gente chama de crânio. Tá? Então, do ponto de vista neuronal, do ponto de vista do sistema nervoso, que é o que interessa aqui para a gente, na disciplina, a gente tem uma estrutura óssea toda aqui dedicada, entre outras coisas, a dar proteção ao sistema nervoso central. Beleza até aí? Bom, dentro das espécies de vertebrados, a gente vai começar a comparar, então, o sistema nervoso central entre esses indivíduos. E se a gente observar, aqui são só imagens de desenho, mas acreditem em mim, é mais ou menos assim que acontece, se a gente fosse dissecar essas espécies. A gente vai observar que os peixes, que são indivíduos evolutivamente antigos ou menos evoluídos, têm sistema nervoso central, têm medula espinal, têm cérebro ou têm encéfalo, mas olha o tamanho do cérebro desses bichos. Né? É bem pequenininho proporcionalmente. Aqui a gente consegue ter uma proporção à cabeça, uma proporção ao olho. Olha o tamanho do olho aqui desse bicho, o tamanho do cérebro. O olho é maior que o cérebro. Né? Olha o nosso aqui para comparar o tamanho do olho e o tamanho do encéfalo. Tá? Olha de um réptil aqui, exemplificado como uma cobra, como ela já tem o cérebro ou o encéfalo mais ou menos do tamanho do olho. Quer dizer, comparativamente, muito maior do que o dos peixes. Sinal de que as cobras são mais inteligentes que os peixes. Difícil dizer, afirmar assim, mas sinal de que provavelmente as cobras têm estratégias comportamentais mais complexas do que os peixes. Que as cobras têm estratégias mecânicas, motoras, mais complexas do que os peixes. Isso é verdade. A movimentação dos peixes é muito mais simples do que a movimentação das cobras. Os peixes, por exemplo, não sabem andar, não sabem nadar. Tem alguns peixes até que andam, né? Mas a maioria dos peixes só sabe nadar. As cobras não, sabem nadar e sabem andar. Claro que esse exemplo é esdrúxulo, mas é verdade para a gente dizer, olha, as ações motoras das cobras são muito mais complexas do que a dos peixes. Tá? Se a gente seguir e ver das aves, olha aqui, ó, o encéfalo das aves já é bem maior, talvez o dobro do tamanho do olho das aves. Já ocupa uma porção, um volume no crânio, na cabeça das aves, muito maior, proporcionalmente, do que dos répteis e do que dos peixes. Então, significa o quê? Que as aves têm, sim, estratégias comportamentais e controle motor muito mais intrincado do que os répteis. Eles são mais evoluídos do que os répteis, pelo menos no que tange ao sistema nervoso. Tem um sistema nervoso mais complexo. Conseguem não só andar, algumas aves nadam e nadam muito bem, e conseguem também voar. E conseguem voar de diferentes formas, brigar durante o voo, roubar a caça da outra ave, fugir de outra ave, enfim. Tem várias estratégias aí motoras e também comportamentais bem mais intrincadas. Isso, por exemplo, quando a gente estuda o comportamento sexual desses indivíduos, a gente vê como as estratégias comportamentais são bem mais intrincadas nas aves do que em peixes e do que em répteis. O comportamento sexual, o comportamento reprodutivo de várias aves, não de todas, isso é muito espécie específico, mas de várias aves é um comportamento complicadíssimo, parece com o dos humanos. Os humanos, para se reproduzirem, para arrumar um parceiro sexual, tem que fazer várias coisas, passar perfume, botar uma roupa bonita, levar flores para ela, ser delicado, mostrar intelecto, mostrar beleza corpórea, mostrar vigor físico. Tem várias estratégias aí que o ser humano demonstram, tanto o homem quanto a mulher, para conseguir um parceiro reprodutivo.
As aves também têm que ter uma plumagem linda, então demonstram que tem uma estratégia de manutenção da sua estrutura física e corpórea. Tem que dançar bem, algumas aves fazem danças antes de conseguir o parceiro para copular. Pombo é muito fácil da gente ver aqui na cidade, né? A gente tem pombo aí como praga no Rio de Janeiro e em vários outros centros urbanos, e várias vezes a gente vê o macho, que é aquele mais forte, mais bonito, inclusive, né? Com um pouquinho mais de diferença de cores na plumagem. Ele dança para lá, dança para cá, faz sons, vira para cá, vira para lá, quando ele está querendo copular. Ele fica tentando cercar uma fêmea, tal, tal, tal. Quando a fêmea aceita ele, ela demonstra também por alguns sinais, aí ele vai ali rapidinho e copula. Então a gente vê que tem estratégias aí bem intrincadas, graças a um sistema nervoso central mais evoluído. Aí passamos para os mamíferos. Aqui tem um exemplo de um gato, né, como um exemplo de um mamífero. E aí, sem dúvida nenhuma, olha a diferença do olho para o tamanho do encéfalo, é bem maior o encéfalo comparado com o olho, né? A proporção entre cabeça e encéfalo é bem maior, a gente tem um encéfalo bem mais desenvolvido. Quem tem gato, quem tem cachorro, quem tem algum pet aí mamífero, sabe que as estratégias comportamentais desses bichos são complicadíssimas, a gente tem que tentar entender eles tentam entender e conseguem. Né? Eles conseguem entender quando a gente vai dormir, quando a gente chega em casa, quando a gente vai sair, quando a gente está contente com eles, quando a gente quer brigar com eles conseguem entender a gente, graças a um sistema nervoso muito mais evoluído do que aves, por exemplo. É dificílimo adestrar uma ave, é muito mais fácil adestrar um cachorro. Dentro de mamíferos, a gente também tem diferenças. Né? Gato é diferente de cachorro, que é diferente de humano. Não dá para dizer que um gato vai fazer desenvolver as teorias que Pavlov, por exemplo, desenvolveu, ou que Freud, ou que Marx, ou que qualquer outro grande pensador desenvolveu. Né? Então, por quê? Porque, olha só, quando a gente compara os mamíferos, aqui um felino como exemplo, com um macaco, aqui um chimpanzé, aí a gente já vê um volume muito maior do encéfalo e principalmente do cérebro. A gente nessa espécie aqui já separou bem na ilustração. O cerebelo em preto está principalmente relacionado com motricidade, e os gatos têm uma motricidade, então, fantástica, né? Tem um controle motor fantástico. Né? E o cérebro aqui em begezinho, sei lá. Olha a diferença aqui do cerebelo do chimpanzé para o cérebro. O cérebro passou a tomar um espaço proporcionalmente muito maior do que o cerebelo. Por quê? Porque os chimpanzés já conseguem ter outras estratégias comportamentais muito mais complicadas, conseguem, inclusive, quando ensinados, conseguem fazer cálculos matemáticos. Né? Isso já foi demonstrado experimentalmente, que chimpanzés de laboratório conseguem somar, conseguem subtrair. Né? Claro que eles não conseguem responder, eles não têm vocalização para dizer que 2 mais 2 é 4, mas eles conseguem fazer cálculos matemáticos simples e demonstrar esse conhecimento através de outras formas de comunicação mais simples. E aí, por fim, a gente chega aqui na nossa espécie, nos homens, né, no Homo sapiens, onde a gente vê uma proporção cabeça e encéfalo descomunal. Né? A maior parte da nossa cabeça é ocupada pelo encéfalo. Do nosso encéfalo, a grande maior parte é ocupada pelo nosso cérebro, esse aqui em bege, que é bem maior do que os chimpanzés, né? Inclusive proporcionalmente ao peso ou à superfície corpórea, o nosso cérebro é ainda maior, né, do que dos chimpanzés ou de qualquer outra espécie que a gente conheça. Tá? Isso demonstra para a gente, só faz a gente egocêntricos que somos, né, dizer, bater no peito e dizer realmente somos os melhores, temos o maior encéfalo, por isso nós dominamos o mundo e fazemos com qualquer outro animal tudo o que nós quisermos ao nosso bel prazer. É assim que a sociedade acabou se desenvolvendo
inclusive cultivando os outros animais para consumo próprio, deixando de caçar, e etc. e tal. Muito bem, aqui uma foto, né, para não ficar só na ilustração, porque eu poderia ter desenhado aqui, ele mentido um bocado, mas aqui uma foto onde a gente vê uma foto de um cérebro de um Homo sapiens e uma foto de um cérebro de um chimpanzé, né, para a gente ver, apesar de um chimpanzé ter mais ou menos o mesmo peso de um Homo sapiens, um chimpanzé adulto pesa mais ou menos aí uns 60, 70 quilos, o tamanho do cérebro desse bicho é bem menor do que o nosso. Tá? Ele externamente até parece com o nosso, né? Se eu ampliasse essa imagem aqui e dissesse que isso era um cérebro humano, provavelmente a maioria de vocês não ia desconfiar que isso era um cérebro de chimpanzé, ia acreditar que é um cérebro humano, mas o volume dele é bem menor. Mesmo é um cérebro adulto humano comparado em escala com o cérebro adulto de chimpanzé, o volume é bem menor. Tá? Por isso que nós somos os tais, conseguimos fazer cálculos matemáticos bem mais complicados do que somos simples, e chimpanzés são só chimpanzés, macacos adestrados de circo. Né? Muito bem. Tem uma outra parte interessante, acho que a gente vai parar a aula talvez depois desse slide, já são 7h10, né? Como eu previ, acho que não ia dar para entrar em ontogenia, mas tem um outro aspecto interessantíssimo, que é a gente comparar o nosso cérebro do Homo sapiens, esse aqui somos nós, não evoluímos mais desde essa época aqui, onde a gente estava aqui com lanças e tal, e com roupas rudimentares, bem rudimentares, nós somos a mesma espécie aqui do que desde esse homem das cavernas aqui, Homo sapiens primitivo. Tá? Mas a gente consegue comparar, alguns estudiosos fazem comparações dos cérebros desse indivíduo, dessa espécie aqui, de qualquer um de nós, com hominídeos que foram nossos ancestrais ou nossos supostos ancestrais, porque a antropologia discute um pouco quem é ancestral de quem e tal, mas a gente, de maneira geral, aceita que o Homo sapiens foi uma espécie que evoluiu a partir do Homo sapiens neanderthalensis, que, né, por sua vez, evoluiu do Homo erectus, que evoluiu do Homo habilis, que evoluiu do Australopithecus. Aqui tem alguma discussão um pouco maior, mas certamente o Homo sapiens veio do Australopithecus. Então, a gente tenta comparar o nosso cérebro com o do Australopithecus, para ver se a gente, o homem de hoje é o homem de hoje por causa do cérebro, e o Australopithecus foi extinto por causa do cérebro. A primeira pergunta que qualquer um de vocês deve estar fazendo é o seguinte: ô cara pálida, vem cá, como é que tu vai comparar o cérebro de um Homo sapiens sapiens com o cérebro de um Australopithecus se a gente não tem mais nenhum Australopithecus na Terra? A gente não pode pegar um Australopithecus, que nem um chimpanzé, que a gente pode pegar, matar e abrir a cabeça para ver o cérebro dele, né? Ou esperar ele morrer e abrir a cabeça, melhor, né? A gente não pode fazer isso com o Australopithecus, simplesmente porque a gente não tem cérebro, não tem Australopithecus vivo, a gente extinguiu essa espécie. É verdade, não pode fazer isso. Mas será que tem algum cérebro fossilizado? Não, não tem cérebro fossilizado, nem de Homo sapiens neanderthalenses, nem erectus, nem habilis, nem Australopithecus, nem ancestrais Homo sapiens sapiens. O cérebro é um órgão que rapidamente se destrói, é destruído, apodrece e é liquefeito rapidamente e se esvai. Ele é um órgão que não é fossilizado. Então, como é que tu vai comparar o cérebro do Homo sapiens com o Australopithecus? Não vamos comparar. Mas o que a gente pode comparar é pegar os fósseis de crânios. Isso sim, crânio, como é osso, tem muito conteúdo mineral. Osso é muito comum de virar fóssil. Nem sempre vira, mas é muito comum de virar fóssil. E aí a gente tem fósseis de crânios de Australopithecus, de Homo habilis, de Homo erectus e de Homo sapiens neanderthalensis.
Aí a gente pode pegar o crânio desses bichos, né, extintos, e calcular qual é o volume que existia, que tinha dentro do crânio deles, onde cabia o cérebro. Né? A gente não tem o cérebro, mas a gente pode ver qual é o volume, mais ou menos, do cérebro que esses bichos tinham. E aí, num estudo interessante, foi traçado, então, um gráfico aqui. Aqui nessa escala X tem milhões de anos, tá? Com as espécies aqui. Então, vamos lá. Um primata ancestral, aquele primata que dividiu entre macacos e hominídeos, né? Tal. Aqui um outro pré-hominídeo, ainda não é hominídeo. E aqui a gente tem o Australopithecus africanos, o primeiro Australopithecus que a gente tem notícia, mais ou menos há 4 milhões de anos atrás, tá? Bastante antigo. Homo habilis, né? Homo habilis, voltando o slide aqui, ó, o Homo habilis já fica mais em pé, já é mais alto, mais esguio, né? Ele leva esse nome de Homo habilis porque ele já tinha habilidade de lascar pedras, o que foi uma grande evolução para a gente. A gente já conseguiu cortar alimentos, por exemplo, se defender melhor, tal. Então, Homo habilis está aqui, ó, há quase 2 milhões de anos atrás. Homo erectus, há quase 1 milhão de anos atrás. Esse bicho já era ainda mais hábil, já ficava mais em pé, ele já praticamente não se abaixava, já tinha postura bipedal. Isso a gente sabe porque teve uma série de alterações na coluna vertebral e principalmente nos ossos pélvicos dessa espécie. Então, a gente já sabe que ele andava em pé, por isso ele leva o nome Homo erectus. E aqui a gente tem os Homo sapiens, tá? Mais ou menos há nem 1 milhão de anos atrás. Né? Então, vamos lá. E aí a gente consegue ver qual é o volume, né, craniano em centímetros cúbicos, que é igual a ml. Tá? Então, só para a gente ter noção, na nossa cabeça, na cabeça aqui de qualquer um, tá? A gente cabe, em média, 1,5 litros. Não quer dizer que o nosso cérebro é de 1,5 litros, quer dizer que caberia um cérebro de 1,5 litros. A gente vai ver mais para frente na disciplina, a gente vai ver que dentro do crânio não tem só o cérebro, não tem só o encéfalo, tem algumas outras estruturas. Tá? Mas dentro do nosso crânio caberia lá um órgão de 1,5 litros. Pensa numa Coca-Cola de 1,5 litros, deforma ela para ficar no formato de um cérebro, é mais ou menos isso que cabe dentro da nossa cabeça. É grande pra caramba. Né? A gente é bem cabeçudo mesmo. Tá? Se a gente for olhar, o nosso Homo erectus, que seria um ancestral de 1 milhão de anos atrás, menos de 1 litro, uns 800 ml só. Cabecinha, não tem nada, não tem miolo aqui dentro. O miolo dele é praticamente a metade do nosso. Tá? 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis, ó, um pouquinho mais de 600 ml, tá? Quase 1/3 do nosso. Então, bem menor o nosso cérebro, o cérebro desses bichos. Tá? E o Australopithecus africanos aqui, mais ou menos meio litro, tá? 1/3 do nosso cérebro. Então, realmente, isso são só hominídeos, são os hominídeos que são pré-homo sapiens, são os nossos ancestrais aí, de milhões e milhões de anos atrás. Uma coisa que fez a nossa espécie virar a nossa espécie é ter um cérebro bem maior. A gente, por modificações genéticas aleatórias, segundo a teoria darwiniana, eventualmente o nosso cérebro, o cérebro de um Homo erectus lá, passou a ser bem maior. Esse indivíduo começou a pensar mais, ter mais estratégias. Isso funcionou porque ele caçava melhor, se alimentava melhor, morria menos de fome, fugia melhor, tinha estratégias de fuga de indivíduos agressivos, tanto da própria espécie quanto de outras espécies. Né? Passou a fazer uma cabana mais abrigada, então, quando dava o frio, ele não morria de frio, e tal. Passou a ser mais esperto. E aí se adaptou melhor, e esse cara
viveu e esse foi extinto. Depois teve uma outra modificação, onde a gente passou a ter mais volume craniano, mais cérebro, pensar melhor, se adaptar melhor às situações da vida. Esse cara sobreviveu e esse aqui foi extinto. E nós não evoluímos muito até hoje. Tá? Nossa capacidade é mais ou menos igual àquela dos primeiros Homo sapiens, aquela da Lucy, né, que a gente teria como a primeira Homo sapiens achada, né, fóssil de Homo sapiens achado na África. Muito bem. Alguma dúvida até aí? Perguntas, dúvidas? Eu acho que eu paro aqui. A próxima parte da aula é de ontogênese. Ela é, acho que mais ou menos do mesmo tamanho, ou um pouco maior do que a filogênese. Então, acho que convém deixar para a aula que vem, né? Porque a gente encerra o assunto hoje de filogênese e começa a ontogênese no próximo. Beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas, conversas? Os outros órgãos dentro da caixa craniana também ficaram maiores? O Celso pergunta aqui para mim. Ficaram. Os outros órgãos que a gente tem dentro da caixa craniana, o crânio a gente divide em duas partes. Deixa eu ficar de lado aqui, ou então voltar uns slides aqui, melhor do que eu ficar usando de exemplo. Tá? Então, o crânio de qualquer um desses indivíduos aqui, a gente divide em duas porções. Uma a gente chama de neurocrânio e outra a gente chama de viscerocrânio. Neurocrânio, por que recebe esse nome? Porque é a parte do crânio que é responsável por abrigar os órgãos do sistema nervoso. Tá? Então, o neurocrânio é essa parte aqui, ó. A parte mais superior, lembra daqueles termos que a gente viu terça-feira? Mais superior, mais de cima, e mais posterior, mais de trás. Tá? Em todas essas espécies, a gente vai ver o neurocrânio mais superior e posterior. E o viscerocrânio? O viscerocrânio é a parte que também é da nossa cabeça, do nosso crânio, dos ossos da nossa cabeça, mas não estão relacionados diretamente com o sistema nervoso. Estão relacionados com outras vísceras. Estão relacionados com vísceras do trato digestivo, né, o digestório, a boca, por exemplo, vísceras do trato respiratório, a cavidade nasal, por exemplo, e vísceras de órgãos especiais, então, cavidade orbitária com os olhos. Tá? Essa parte do viscerocrânio vai estar localizada em todas essas espécies aqui. A gente vê ela mais inferior, mais embaixo, né, do que o neurocrânio, e mais anterior, mais na frente. Tá? E aí, se a gente comparar, olha só, vamos agora tentar comparar, nesses desenhos aqui, o tamanho do viscerocrânio, a proporção entre viscerocrânio e neurocrânio. Nessa espécie aqui, ou nessa aqui mais ainda, olha o tamanho do neurocrânio e do viscerocrânio. Qual que é maior? Viscerocrânio, né? Então, a gente tinha uma função, uma parte relacionada para o encéfalo menor do que uma parte relacionada à alimentação, olfação e visão. Aqui também. Aqui já passa a ficar mais ou menos parelha, né? A gente tem uma boa parte de neurocrânio aqui no Homo habilis, mais ou menos o mesmo tamanho do que a gente tem de viscerocrânio. No Homo erectus, essa relação já muda. Olha que interessante aí do ponto de vista evolutivo. A gente tem um neurocrânio que passou a ser maior do que o viscerocrânio. E quando a gente vai para a nossa espécie, então, é desproporcional. O neurocrânio é o dobro do viscerocrânio. A gente tem uma parte da nossa cabeça aqui, que a gente tem a cavidade oral, com mandíbula, maxila, cavidade nasal, a órbita com o globo ocular, e o resto todo da nossa cabeça é ocupado com o neurocrânio e com os órgãos que estão lá dentro. Os órgãos que estão lá dentro ficaram maiores? Ficaram. Tá? Não só o encéfalo, mas também o cerebelo nosso é maior do que o dos outros indivíduos, de hominídeos, né? E
O que mais que a gente vai ter dentro da caixa craniana, dentro do neurocrânio? A gente vai ter nervos que estão saindo aqui do cérebro e vão inervar a boca, o nariz e outros órgãos aí. A gente vai falar disso na aula de nervos, por isso a gente tem uma aula de nervos. A gente tem estruturas de proteção do cérebro que estão dentro da cavidade craniana, mas fora do encéfalo. A gente vai falar isso deles daqui a umas 2 ou 3 aulas, né? As meninges e outros envoltórios aí, tá? E a gente tem vasos sanguíneos. O cérebro também precisa de sangue, também precisa de oxigênio. E como o nosso cérebro é grande, ele consome muito oxigênio. Uma boa parte do oxigênio que a gente respira, que a gente consome, vai para o nosso cérebro, é ocupado pelo nosso cérebro. Pensar cansa mesmo, consome energia, consome ATP. Tá? Logo, os vasos sanguíneos os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro na nossa espécie são mais volumosos do que provavelmente seriam nesse daqui, mas são mais volumosos do que os que a gente vê em gatos, do que os que a gente vê em pássaros, tal. Tá? Então, outros órgãos da cavidade craniana também ficaram maiores. Mas, ao mesmo tempo, a grande diferença mesmo, que ficou realmente muito maior, é o nosso cérebro, e especificamente o nosso córtex cerebral. Nossa grande diferença aí é volume de cérebro e volume de córtex cerebral. Beleza, Celso? Respondi? Valeu. Mais perguntas? Mais algum comentário? Discussões? Críticas? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar. Não? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Se ninguém falar, a gente vai encerrar o leilão aqui. Ó, a Raquel acho que quer falar alguma coisa. Raquel, se quiser abrir o microfone e falar, pode falar, viu? Oi, dá para ouvir? Dá para ouvir, pode falar. Professor, tem algum dado que algum dos hemisférios se desenvolveram primeiro, o esquerdo ou o direito? Que eu saiba, não, Raquel. A gente tem alguns... Dentro de cada indivíduo, a gente tem hemisférios que se desenvolveram mais. E isso é muito indivíduo específico, né? O meu pode ser o direito, o seu pode ser o esquerdo. Isso é tema de um dos seminários que vocês apresentam na disciplina. Eu posso depois separar qual é o texto. Isso é um texto daquele livro do professor Lente, que fala sobre diferenciação de hemisférios, a diferença de hemisfério direito e esquerdo. Depois posso mandar no grupo aí as páginas do livro. Mas que eu saiba, em termos do que se desenvolveu primeiro, não. Nem na nossa espécie, nem, por exemplo, em mim, se o hemisfério direito veio primeiro, o esquerdo se desenvolveu primeiro, nem comparado com outras espécies. Tá bom, obrigada. Valeu. Mais alguém? Não? Então, beleza, pessoal. Vou encerrar por aqui. A gente se encontra de novo na terça-feira que vem, às 6 horas da tarde, né, para falar de ontogênese. E, se der, a gente começa um pouquinho de tecido nervoso. Se não der, fica para quinta-feira. Beleza? Beleza, valeu. Valeu, obrigado Tá aí bom. pela atenção. Boa noite a todos. Cuidem-se. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu.